Bom dia. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite do Conselho de Comunicação Social. É um prazer poder estar aqui para conversarmos sobre as atividades da Ancine na regulação do mercado audiovisual brasileiro. Eu preparei uma breve apresentação, mas com o objetivo de dar uma visão geral do trabalho da Ancine, dos objetivos da agência, de tal forma que a gente possa, sei que os senhores estão familiarizados com as atividades da agência, mas, de todo modo, é uma forma da gente repassar de maneira organizada o conjunto das questões que nos ocupam no cotidiano da Agência Nacional do Cinema. A Ancine ela foi criada em 2001. Isso aqui. Aí. Bom, mas eu quero é passar. Hã? Bom, vamos sem ela. Ele não passa? Ah, então tá bom. Bom, pode passar. A Ancine ela foi criada em 2001 pela medida provisória 2228 como uma autarquia especial, como agência reguladora dotada de autonomia administrativa e financeira, né? Em 2003, ela foi vinculada ao Ministério da Cultura e a agência tem a responsabilidade de realizar a regulação das atividades cinematográficas e audiovisuais, a fiscalização dessas atividades e o estímulo ao fomento do desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual brasileira. No processo de criação da Ancine, nós tivemos todo um trabalho realizado por um grupo em 2001, que foi o Grupo para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica, que elaborou o primeiro projeto da agência, que era uma medida provisória que tratava da criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, em que, entre o conjunto das atribuições previstas para a agência, além daquilo que se estabeleceu e que permaneceu na medida provisória 2228, naquele momento, o projeto que é apresentado naquela época, ele tinha também o objetivo de estabelecer cotas para filmes brasileiros na televisão e obrigatoriedade das emissoras abertas investirem um percentual das receitas em filmes nacionais. Isso foi o anteprojeto que havia na época de criação da Ancine, mas que acabou resultando em setembro de 2001 na criação da Agência Nacional do Cinema, com o perfil que ela tem até os dias de hoje, com o foco da sua atuação na regulação e no fomento da indústria cinematográfica brasileira. Como eu já disse, em 2003, ela passou a estar vinculada ao Ministério da Cultura e nós tivemos, de lá para cá, alguns momentos que foram momentos de maior importância na trajetória da agência, no sentido de ampliação das suas capacidades de resposta às necessidades de desenvolvimento do setor. Em 2006, no final de 2006, com a aprovação da Lei 11.437, essa lei criou o Fundo Setorial do Audiovisual, ampliou os mecanismos de fomento à atividade cinematográfica e audiovisual, com a criação do mecanismo do artigo 3º-A, que permitiu uma maior aproximação com a televisão aberta brasileira, além das relações que a Ancine já mantinha na atividade de fomento com as programadoras de televisão por assinatura, através do artigo 39 da medida provisória, e que na Lei 11.437 nós tivemos, portanto, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, a criação do artigo 3º-A, o reforço da capacidade da agência no monitoramento das atividades audiovisuais, das atividades realizadas pelas diversas empresas no mercado audiovisual brasileiro. Portanto, a Lei 11.437 ela cumpriu o papel de incrementar os instrumentos à disposição da Agência Nacional do Cinema, e eu diria que, com ela, nós passamos a ter um arcabouço completo, com um conjunto de instrumentos diversificados para investir no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, além de ter tido um reforço da capacidade regulatória da agência. De 2007 a 2011, nós tivemos a tramitação do PL 29, PLC 116, que veio a ser a Lei 12.485, e essa é uma outra transformação bastante significativa no marco regulatório da Agência Nacional do Cinema, porque trouxe um conjunto de responsabilidades da agência sobre a regulação do mercado de televisão por assinatura, portanto,
trouxe também a reorganização do mercado de televisão por assinatura, com as consequências que nós todos conhecemos, em uma importante transformação do marco regulatório do setor, permitindo um desenvolvimento mais intenso do serviço de televisão por assinatura no país. E a Lei 12.485, ela reforçou as atribuições da agência no que diz respeito à regulação do mercado audiovisual brasileiro, em especial do mercado de televisão por assinatura, além de ter reforçado as condições de atuação do Fundo Setorial do Audiovisual, com a incorporação de uma nova Condecine, uma nova contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, arrecadada junto aos prestadores de serviços de telecomunicações com potencial para a transmissão de conteúdos audiovisuais. É nessa realidade nova que nós temos atuado no presente momento, no cotidiano da agência. Alguns dos objetivos que foram fixados para a Ancine ao longo desse tempo foi a promoção da integração das atividades governamentais relacionadas à indústria audiovisual, o aumento da competitividade da indústria audiovisual brasileira, a promoção da sustentabilidade dessa indústria, o estímulo à diversificação da produção audiovisual nacional, fortalecimento da produção independente, das produções regionais, o estímulo à universalização do acesso às obras audiovisuais, em especial das obras brasileiras, e a garantia da participação das obras audiovisuais brasileiras em todos os segmentos do mercado interno. Esses objetivos, eles são buscados, perseguidos pela agência no seu cotidiano, através dos instrumentos de regulação, dos instrumentos de fomento e da atuação de fiscalização da agência. E, para isso, nós mobilizamos um conjunto de instrumentos, alguns deles os instrumentos de fomento ao audiovisual brasileiro, em que nós atuamos com o foco na produção independente, portanto, é o estímulo ao conjunto da produção audiovisual brasileira, mas, em particular, da produção independente, e, para tanto, nós atuamos através da administração dos mecanismos de incentivo fiscal que estão entregues à gestão da Ancine, são mecanismos da Lei 8685, a Lei do Audiovisual, da Medida Provisória 2228, da Lei 11.437, que são mecanismos de incentivo fiscal que vão desde mecanismos similares à Lei Rouanet, como é o caso da Lei do Audiovisual, onde qualquer empresa pode investir no setor audiovisual com renúncia de um percentual do imposto de renda, até mecanismos como os mecanismos do artigo 39, 3º e 3º-A, que são mecanismos destinados a fazer com que as empresas do mercado audiovisual brasileiro invistam na produção independente, também através de renúncia do imposto de renda, mas dessa vez de renúncia do imposto de renda sobre a remessa de lucros ou pagamentos ao exterior. Além disso, entre os recursos de incentivo fiscal estão os FUNCINES, que são fundos de investimento na indústria cinematográfica brasileira, fundos privados, que também contam com mecanismos de incentivo fiscal a alimentar as suas operações. Esses são um conjunto de instrumentos baseados na renúncia fiscal que são administrados pela agência para o investimento no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, da produção independente em particular. Ao lado desses mecanismos, a agência administra alguns mecanismos de fomento direto, que os dois principais são o Prêmio Adicional de Renda, que é um prêmio pelo qual se premia o desempenho das empresas produtoras, distribuidoras e exibidoras no tratamento da produção audiovisual brasileira no mercado de salas de cinema. Portanto, é um estímulo ao bom desempenho destas empresas ao trabalharem com o filme brasileiro. O Programa Ancine de Qualidade, que é um prêmio concedido aos filmes em função da sua qualidade estética, do seu desempenho junto aos festivais nacionais e internacionais, e administramos um conjunto de editais de coprodução em que o Brasil, em parceria com outros países, como Argentina, Uruguai, Portugal, Itália, Espanha, promovemos a associação dos produtores brasileiros com produtores desses países para a coprodução de filmes e a circulação desses filmes nos mercados respectivos dos países que participam do edital. Mas, ao lado disso, nós temos ainda um outro mecanismo que se tornou o principal mecanismo de fomento ao setor audiovisual brasileiro, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial entrou em operação plena
a partir de 2008, e de lá para cá ele se transformou no principal instrumento de desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, permitindo um investimento sistêmico no desenvolvimento da nossa indústria, com o fortalecimento das produtoras brasileiras, das distribuidoras brasileiras, permitindo alavancar políticas de ampliação do mercado de salas de cinema no país, como é o programa Cinema Perto de Você, permitindo, portanto, nós intervirmos nos gargalos que dificultam o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. Essas, portanto, são as ações da Ancine no território do fomento ao mercado audiovisual brasileiro. O outro lado da atuação da agência são as suas atribuições relativas à regulação. Nesse sentido, o escopo principal da atividade regulatória da agência é a proteção da indústria cinematográfica e audiovisual brasileira, a garantia da pluralidade e da diversidade neste ambiente da indústria audiovisual brasileira, a busca dos mecanismos que facilitem a participação das obras brasileiras no mercado, no nosso mercado interno, e nós atuamos por meio de um conjunto de instrumentos que vão desde a administração da cota de tela e das obrigações de carregamento, cota de tela nas salas de cinema, e das obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro nos canais de televisão por assinatura e de canais brasileiros pelas operadoras de televisão por assinatura, até mecanismos como a emissão do certificado de produto brasileiro, o registro de obras audiovisuais e de empresas que atuam no mercado audiovisual brasileiro. Nós administramos as filmagens estrangeiras realizadas no país, fixamos critérios para a aplicação dos recursos da Condecine, que são os recursos que alimentam o Fundo Setorial do Audiovisual, além de administrar o conjunto das obrigações que a Lei 12.485 trouxe, tanto em relação ao mercado publicitário, quanto em relação às relações de coligação e controle entre as empresas que atuam no mercado audiovisual, quanto ao processo de credenciamento das empresas programadoras, empacotadoras, para a sua atuação no mercado de televisão por assinatura. Nós temos ainda as atribuições de arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, fazemos o aferimento do cumprimento da cota de tela e das obrigações de carregamento de conteúdo na televisão por assinatura, acompanhamos o conjunto das obrigações previstas pela medida provisória 2228 e pela Lei 12.485, esses são os dois principais instrumentos que estabelecem condicionantes para o exercício da atividade cinematográfica e audiovisual no Brasil. Portanto, são eles que constituem o marco regulatório administrado pela agência. Fazemos a fiscalização da aplicação dos recursos incentivados, do cumprimento das obrigações relativas à programação e empacotamento e contribuímos no esforço de combate à pirataria no país. Na agência, pode passar para o próximo, esse slide ficou um tanto pequeno, mas na agência nós temos hoje uma estrutura que são 5 superintendências finalísticas, uma superintendência de acompanhamento de mercado, que faz o monitoramento do mercado audiovisual brasileiro, acompanha os relatórios obrigatórios de serem entregues pelo conjunto das empresas que atuam nesse mercado, acompanham os dados e as questões relativas às práticas negociais no mercado audiovisual. Temos a Superintendência de Registro, que administra o registro de obras e empresas e todas as obrigações decorrentes do registro de obras e empresas, a Superintendência de Fiscalização, e temos essas 3 superintendências são as superintendências de caráter eminentemente regulatório dentro da Agência Nacional do Cinema. E temos outras 2 superintendências, que é a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e a Superintendência de Fomento, que são superintendências que têm um enfoque no fomento da atividade cinematográfica e audiovisual, mas em que nós também administramos questões regulatórias, porque nós desenvolvemos ao longo desses 10 anos, pouco mais de 10 anos de experiência da agência, nós utilizamos muitas vezes a ação de fomento da agência como uma ação que nos permite estimular melhores práticas no mercado audiovisual brasileiro, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento das relações entre a produção independente e as empresas de programação e distribuição no mercado audiovisual brasileiro. Portanto, essa é, de modo geral, a estrutura das superintendências da agência na resposta ao conjunto das obrigações que a agência administra.
E, por fim, esse é um quadro de divisão das atividades no serviço de televisão por assinatura, mas que nós poderíamos dizer que respondem adequadamente à prestação de qualquer serviço audiovisual, porque, de modo geral, é a configuração das atribuições, a divisão da cadeia de valor no exercício na prestação de um serviço de distribuição audiovisual, e em que nós temos aí a divisão da prestação de serviço de televisão por assinatura em duas camadas, a camada de audiovisual e a camada de telecomunicações, em que na camada de audiovisual as atividades de produção, programação e empacotamento, sobre administração, sob regulação da Agência Nacional do Cinema, e as atividades de distribuição sob regulação da Agência Nacional de Telecomunicações. Nós tivemos uma experiência bastante profícua ao longo dos últimos 2 anos, no que foi o processo de regulamentação da Lei 12.485. Trabalhamos em estreita colaboração com a Anatel, o corpo técnico da Ancine e da Anatel construíram mecanismos de entendimento, de troca de informações e de trabalho articulado, e também o Conselho Diretor e a diretoria colegiada da Ancine estiveram permanentemente em diálogo ao longo desse processo, tudo no esforço de assegurar que nós tivéssemos na regulamentação da lei, em que haviam atribuições da Anatel e atribuições da Ancine, e que essas atribuições elas se somam na prestação do serviço de televisão por assinatura, o cuidado de que os regulamentos, embora autônomos de cada uma das agências, estivessem plenamente articulados e pudessem, portanto, favorecer a prestação do serviço, favorecer o desenvolvimento do mercado de televisão por assinatura no país. Muito obrigado.